partes. Texto e ilustrações Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então e as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro, e justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. E assim as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma a seu jeito. Conforme combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha, uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim, para ela receber a visita de seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes.